Nós vamos ler do 8 até o 15. Nós vamos ler do 8 até o 15. Glória a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia. O nosso pastor Isaías, ele está na Granja, Portugal, hoje. Daqui a pouco ele estará aqui conosco. A Bíblia diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Soberano Deus, a tua palavra ela é fiel e verdadeira, e nós te agradecemos por ela. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é um mapa do viajante, ela é espírito e vida, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que nesse momento o entendimento humano seja cativo à revelação, aquilo que o Espírito Santo quer nos entregar, para a glória do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. É que nós te oramos e te agradecemos. E a igreja viva diga amém. Podeis sentar-se. A razão da esperança que há em vós. Queridos, esse cenário em que Pedro escreve essa epístola foi em tempos muito difíceis. E o povo necessitava dessa esperança. O povo necessitava, queridos, de uma fé com base nas palavras e na esperança no Deus vivo, o Deus Altíssimo. Aqui, queridos, Pedro dirigiu uma mensagem aos convertidos ao Evangelho que estavam na Ásia Menor. Eram judeus convertidos que foram grandemente perseguidos por seguir agora a fé em Cristo. Eles foram expulsos das suas casas, perderam suas terras, perderam seus bens, e se instaurou uma grande perseguição.
que se iniciou tudo isso logo após o Pentecostes. Então não era fácil ser crente naquele tempo. Era difícil, só permanecia na fé realmente quem tinha esperança em Deus. Porque as expectativas humanas neste mundo não havia. Porque o cenário de perseguição era muito grande, era injúria, era prisão, era açoites, maltratos, desrespeitos, opróbrio. Tudo isso o povo passava. E agora Pedro, cheio de Deus, ele vai motivar os irmãos a exercerem a sua fé no Deus vivo, a permanecerem fiéis, a depositarem a sua esperança nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Aquele que é fiel, aquele que cumpre verdadeiramente, ele realiza aquilo que ele diz. E esse povo, querido, eles se apegaram agora às promessas do Senhor Jesus Cristo. E eles depositaram a esperança deles no Senhor. Em meio ao cenário, era perseguição política, era o império, era perseguição religiosa, era todo tipo de perseguição. Eles tiveram que perder tudo, mas eles ganharam a eternidade. Eles ganharam a maior riqueza, porque o seu olhar foi fixado no Deus que é fiel e que tem coisas preparadas, inefáveis, para todo aquele que crê, vai alcançar tudo que está escrito na palavra. E a esperança dos irmãos estava aqui. Amados do Senhor, o texto-chave diz, que é o versículo de número 15, de 1 Pedro, capítulo 3. O Senhor, usando Pedro, vai dizer para os irmãos: antes, santificai a Cristo, como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Não é com arrogância, não é com prepotência, mas é com mansidão. Amados, nós estarmos bem como o povo imagina na vida é fácil, né, irmãos? As pessoas se achegarem a nós. Mas quando a perseguição chega, a injúria, a necessidade, a dificuldade, as aflições, é difícil de responder que vai tudo bem. Como aquela mulher sunamita que perdeu um filho, seu filho estava morto. Mas quando é interrogada, ela diz: vai tudo bem. E é assim que o Senhor quer que o seu povo, de forma equilibrada, com postura, com humildade, de cabeça erguida, preparados, responda para todo aquele que perguntar. Porque o mundo vai olhar e vai pensar: como é que pode este homem, esta mulher que passa por tantas dificuldades, se via este Deus, se alegre,
Viver bem e estar cheio de esperança parece algo oposto à realidade. Mas o Senhor, Ele queria que de fato e de verdade, ao respondesse com mansidão e temor a todo aquele que perguntasse: qual é a razão? Qual é a razão de você ser feliz? Qual é a razão de você viver bem? Qual é a razão de você viver alegre? Qual é a razão dos teus passos de ir à igreja? Qual é a razão de tu servir a este Deus? Qual é a razão de você querer continuar, mesmo diante das dificuldades, das oposições, das circunstâncias? Você ainda quer continuar. Mas qual é a razão? O mundo quer saber qual é a razão. Qual é a razão da tua esperança? Qual é a razão? O que é que te traz alegria em um mundo caótico? Em um mundo conturbado? Em um mundo que não nos dá esperança? E Paulo diz: miseráveis seríamos nós se esperássemos somente nessa vida. Amados, o Senhor, Ele é a razão da nossa esperança. É Cristo. Ele é a razão de nós permanecermos, de nós continuarmos, de nós estarmos de pé, da perseverança. É Ele, é o Espírito dele que fala e diz: levanta a tua cabeça, homem. Levanta a tua cabeça, mulher. Expressa a este mundo a razão da tua esperança. Eu estava meditando em alguns textos que o Espírito Santo começa a me trazer. E eu fui lá em Hebreus, capítulo de número 11, 24 a 27. E eu posso ver que quando esse texto ele fala de Moisés, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo, porque a vida aqui é passageira, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas, preste atenção, esse aqui é o versículo chave. Tendo por maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Foi isso que os irmãos fizeram. Aqui quando Pedro escreve cheio de Deus, para encorajar a igreja, ele está dizendo: vale a pena. Vale a pena. Porque maiores são as riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Os tesouros do Egito são efêmeros, são passageiros, acabam-se aqui. Mas Moisés, ele se apegou, porque ele tinha em vista a recompensa. E algumas traduções falam que a visão dele era a recompensa do eterno. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. É a fé. Qual é a razão da tua esperança? É a tua fé. É a minha fé. O mundo pode desabar. As circunstâncias dizem não. Às vezes parece que tudo está desmoronando. Mas nós estamos firmes. Nós estamos acreditando.
Nós estamos cheios de esperança, porque o nosso olhar está firme no invisível, no eterno, nas promessas, naquilo que nos espera. É aonde está o nosso olhar. E é por isso que nós temos razão. A razão da nossa esperança chama-se Jesus. E é aí que nós devemos fixar, olhar e lembrar. Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 24. O texto nos diz que nós devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Mas vamos lá para o início dos textos do 21, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Portanto, esperarei nele. Esperança é esperar com confiança. E nós devemos sempre estar com o nosso coração naquilo que nos traz esperança. Amém, queridos? Naquilo que nos traz vida, nos traz esperança, nos traz alegria. É o eterno, é o céu, é a palavra. E nós temos que estar em contato com a palavra todos os dias. Deus como fonte de esperança. A razão da nossa esperança é Deus. A fé cristã, em particular, aponta para Cristo como a razão da nossa esperança. Porque Ele é Deus e prometeu vida eterna. Essa esperança, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus, que nos dá a certeza de um novo recomeço, de uma nova vida em Cristo. Deus como fonte de esperança, vamos ler alguns textos, Salmo 42, versículo 11. A palavra do Senhor, ela nos motiva a termos esperança, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Jeremias 29, 11. Fala que os planos do Senhor são bons para todos nós. Porque eu bem sei os pensamentos, os planos, os propósitos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aquilo que você espera, o que é que você espera? Espera no Senhor. Espera em Deus. Deposita a tua esperança nele, porque ele sim é aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou na sua palavra. A Bíblia, ela nos ensina que Deus é a razão da nossa esperança. O nosso Deus, ele é fiel e nunca falha. Ele promete abençoar o seu povo com vida e vida eterna. Jesus, ele é a razão da nossa esperança. A fé cristã, ela está voltada para Cristo e para o que Cristo fez na cruz por todos nós. O que Cristo fez por nós nos dá a garantia de esperança de uma vida eterna. Cristo morreu e ressuscitou e nos leva à oportunidade para um recomeço de uma vida melhor com Ele. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. A necessidade de dar razão da nossa esperança
Os cristãos são incentivados a estar prontos para dar razão à sua esperança. E aqui é onde vai entrar a nossa parte missionária também. Por que que muitos não desistem da fé? Porque em locais mais difíceis, em maiores perseguições, os irmãos têm mais fé, são mais fiéis, são mais comprometidos, são mais verdadeiros, são adoradores, estão na presença do Senhor, porque eles têm depositado a sua esperança no Deus vivo. Eles já não esperam mais aqui, mas eles esperam a promessa daquele que prometeu e é fiel. E ele disse que nos virá, que virá nos buscar e nos levará para o local que ele tem preparado. Aquilo que ele tem preparado é inefável. A mente humana, ela não pode avaliar, ela não pode desenhar, ela não pode imaginar o que o Senhor está preparando para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm depositado a sua esperança nele. Então nós, como cristãos, somos incentivados a estar prontos a dar razão da nossa esperança, a compartilhar o fundamento da fé e a razão pela qual nós esperamos em Deus. É uma esperança viva. Em resumo, a esperança está firmemente ancorada em Deus. A promessa de vida eterna, aquilo que Ele tem preparado através da sua palavra para todos nós. Mas vivemos em um mundo caótico. E aqui nós nos reunimos em unidade, em comunhão, para refletir nessa mensagem que está sendo ministrada hoje. Em tempo de adversidades, em um mundo marcado por desafios, por percas, em um mundo de aflição, em um mundo de sofrimento, de dor, de tribulações, de incerteza, nós temos esperança. Às vezes eu fico imaginando, como pode viver alguém nesse mundo que não tem esperança? É muito triste um ser humano viver num mundo caótico desse sem esperança. Mas, querido, Cristo, Ele é a luz que brilha no meio da escuridão. Ele é aquele que veio para trazer a esperança. Ele é aquele que veio para nos fazer olhar para o eterno, para as promessas, para o que está sendo reservado e preparado. O nosso olhar precisa estar fixado nisso. Para de olhar para as circunstâncias, para as incertezas dessa vida, para as tribulações, para as aflições. Isso faz parte. Os ataques, as calúnias, as dificuldades, elas fazem parte. E elas vêm não para te barrar, não para te matar, mas elas vêm para te firmar, te fazer mais forte e te dar mais esperança em Deus. Como pode um povo chamado no meio de um povo ter esperança de dias melhores? Mas nós temos. Nós pregamos com convicção porque nós cremos, nós confiamos em cada vírgula, em cada ponto, em cada letra, em cada palavra, em cada texto, em tudo que o Senhor falou. Nós cremos piamente. Ele é fiel e Ele vai cumprir.
a realidade da adversidade. Estamos mergulhados em dificuldades, em adversidades. O mundo cheio de tempestades. Alguém diz assim: quando eu estou me levantando, vem outra tsunami por cima de mim. É isso? Mas Jesus diz: aguenta mais um pouco. Só mais um pouquinho. Porque a tua vitória está chegando. Há tempos que você diz: parece que passaram por cima de mim e me esmagaram. Mas o Senhor vai lá e te levanta. Ele te levanta e te faz caminhar sobre as águas. Esse é o Deus que nós servimos. É o Senhor que nos dá a esperança, a fé, que nos envolve, que está conosco em meio às tempestades, nas provações, nas dificuldades, em tempos esmagadores, em extrema dor e oposição. A luz sempre brilha no meio da escuridão. Há sempre esperança para a árvore que foi cortada, para aquele que já, alguém olha e já não vê mais expectativa, mas o Senhor vai lá e restaura, renova. Ele é especialista em trabalhar desta forma, porque Ele é Deus. As adversidades da vida, ela nos torna mais fortes. Amém, queridos? A mim tem feito isso. Quanto mais os levantes, quanto mais as dificuldades, quanto mais as guerras, as lutas, mais o Senhor tem nos dado a sua fortaleza. Porque a força, ela vem de Deus. Ela vem do céu para a nossa vida. Ela pode assumir formas, essas adversidades, como perdas, desafios financeiros, problemas de saúde, conflitos nos relacionamentos, situações difíceis. Mas Jesus disse: no mundo vocês terão aflição. Ele não enganou ninguém. Jesus nunca disse: venham me seguir, a vida de vocês vai ser um mar de rosa. Isso aí não é evangelho. A gente pode prosperar, pode ser abençoado. Para abençoar, tudo vem com propósito. Mas não deixaremos jamais de estar em guerra. Estamos numa guerra. E nessa guerra, cada um de nós precisamos estar armados com as armaduras de Deus e com a espada do Espírito, preparados. Porque no mundo nós temos aflições. Mas o Senhor olha para ti e diz: ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo é coisa boa. Existe também gente que tem ânimo para o mal. Mas o Senhor quer que a gente tenha bom ânimo. O bom ânimo, ele é de Deus. Porque a pessoa que tem bom ânimo, quando ela chega perto de outro que está desanimado, ela levanta o outro pelo poder de Deus. É isso, aflições, dificuldades. Isso pode atingir o ápice. Mas você precisa estar cheio de esperança. Porque isto vai mudar. É só um tempo. Vai passar. E o tempo de cantar, de sorrir, vai chegar para você. Aleluia! A Bíblia nos assegura que no mundo caído como este, nós vamos enfrentar as dificuldades.
mas também nos aponta para a fonte da esperança, que transcende todas as dificuldades. Aquele que é tão grande, que é maior do que tudo, que não só está em tudo, mas tudo está nele. Ele é maior do que os problemas, do que as dificuldades e as aflições. E é nele que nós devemos depositar a nossa esperança. Porque quando nós estamos nele, nós somos grandes. Aleluia. Ele é uma fonte inabalável de esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. A palavra de Deus é uma fonte inabalável. Aleluia. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós devemos abundar nesta esperança. Ser cheio de esperança. Esse é o maior testemunho de um crente. É alguém olhar para você e ele querer saber a razão. Qual é a razão da tua esperança? E você humildemente, com temor, responder: a minha esperança está em Deus. A minha esperança está nas suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. A minha esperança é a sua vinda gloriosa. E isso, querido, é o maior testemunho para que as vidas lá fora possam se chegar a Jesus Cristo. É o mundo olhar para você e ver que você é um homem, um jovem, uma mulher, um adolescente cheio de esperança, porque você crê nesta palavra. A nossa esperança não está enraizada em circunstâncias temporais, não está em governos, em circunstâncias temporais, não está naquilo que a gente vê, mas a nossa esperança, querido, ela está no Deus eterno, que é o mesmo ontem, hoje, sempre será. É nele. Porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Fé no Filho de Deus. E nós precisamos abundar, é transbordar, é aos que estão ao nosso redor ver em nós essa esperança de vida eterna, esta fé, esta convicção, essa certeza de que dias melhores virão, de que o fim será melhor do que o começo, porque nós entendemos que não é só começar, mas é terminar bem. É terminar bem. É vencer. É chegar ao final. É naquele grande dia nós procurarmos os nossos irmãos e todos estarem lá. Oh, aleluia. Isso é glorioso. O nosso Deus, Ele é imutável em sua natureza. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele é o Deus presente. Ele é o Senhor que está contigo na dificuldade. Alguém pensa: os tempos estão difíceis para mim, Deus me abandonou? Nunca. Ele está com você. Ele está com você. Ele é a tua força, a tua esperança. E Ele está acompanhando todo esse processo.
E Ele está contigo. E você vai vencer. E você vai vencer. Você vai permanecer, você vai continuar. Porque o Senhor, Ele é contigo. Ele é eterno, sábio, soberano sobre todas as coisas. Nossa esperança repousa não apenas em um Deus que está acima das circunstâncias, mas em um Deus que se envolve conosco em meio às nossas lutas. Ele está envolvido nisso. Ele está envolvido nesse processo. Ele está envolvido nesta causa. Ele está envolvido em tudo. Ele está bem perto de você. Ele é aquele que expressamente, antes de ser assunto ao céu, Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Alguém diz: mas por quê? Por que que Ele permite que coisas aconteçam? Ele está bem do teu lado. Você não vai morrer. Você vai adquirir experiência, paciência. Você está crescendo. Você está crescendo. E todo esse processo faz parte. Só confia. Só espera nele. E deposita nele a tua esperança. Ele não apenas nos oferece esperança, Ele é a própria personificação da esperança. Ele está nessa batalha com você. Ele é a tua rocha, o teu esconderijo, o teu provedor, o teu protetor. Ele é a água que sacia a tua sede. Ele é o pão que te alimenta. Ele é aquele que chega quando você está caído e te levanta. Ele é aquele que te enche, que te toca com o seu espírito e te dá alegria. Ele é aquele que diz: te levanta, mulher, te levanta, homem, porque a jornada ainda não terminou. Você precisa prosseguir. Aleluia. Essa é a esperança que transcende todas as dificuldades, proporcionando uma firmeza interior, uma alegria, uma graça, uma condição sobrenatural de confiança, de conforto, mesmo em meio aos desconfortos da vida. Mas nós temos essa graça dada pelo Senhor. A presença dele, querido, está conosco em toda a jornada. Em toda a jornada, a presença divina está conosco. Em meio às adversidades. Salmo 46, versículo 1, muito conhecido. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. É o Senhor. Ele chega bem no momento. Ele manifesta. Ele está em toda a trajetória acompanhando. É o que o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, o teu cajado me consola.
Tua vara e teu cajado me consolam. É na angústia, Ele está com você. Algumas pessoas tendem a questionar quando estão em sofrimento. Mas Ele está com você no sofrimento. Mas Ele quer também estar com você no momento de festa, de alegria. Ele quer ser convidado também para estar. Em todos os tempos da vida. Aleluia. Os ventos estão contrários. O Senhor, Ele está com você. A presença divina, amados, não é meramente uma observação distante. Não é que Ele esteja tão distante apenas lhe observando. Lembre-se, Ele está com você. Ele está em você. Creia piamente que Ele está caminhando com você, bem do teu lado, em meio a essa tempestade. E que você precisa confiar. Como diz o Salmo, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. De geração após geração, Ele nos sustenta e nos sustém. Quando chegar aquele momento, se por acaso chegar ao ápice da perseguição, da luta, da aflição, em que você não possa caminhar, Ele vai te carregar nos braços. E nos braços dele você estará seguro, segura. Isso o Deus poderoso, Ele faz conosco. E Ele nos promete na sua palavra, como diz no Mateus 28:20, o que é que diz? Eu acabei de ler, de falar. Esse versículo, amados, está comigo todos os dias. Eu não posso esquecer. Quando eu leio esse texto, quando eu lembro desse texto, eu vejo Jesus falando comigo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Por que nós muitas vezes temos uma fé vacilante? Até achar que estamos só. Você não está só. No mundo existem milhões e milhões de irmãos sofrendo necessidade, porque as portas são fechadas pelo governo, eles não podem, eles não têm vez por causa da fé. A perseguição, prisões, açoite, mortes. Mas de uma coisa eles têm certeza, que o Senhor está com eles. E quantas vezes nós temos tudo? Nós temos tudo. Alguns de nós temos tudo. E parece que não basta, é como se não tivéssemos nada. Amados, a esperança que não decepciona. Talvez você já esperou algumas coisas na vida, promessas de alguém e se decepcionou. Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança que não decepciona. A esperança não traz confusão. Será? Não existe isso. Nós temos certeza. Nós temos convicção. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não há confusão.
Não há dúvida. Só há certeza. Só existe certeza de dias melhores. O mundo pode desabar, tudo ao nosso redor, mas nós temos a convicção e a certeza de que o melhor de Deus está por vir. Amém, queridos? É isso. Esperamos no Senhor nosso Deus. O exemplo de Jesus. Devemos olhar para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de esperança na adversidade. O que ele passou, o que ele sofreu, mas ele estava firme no que ele estava fazendo. Era cumprir a sua missão. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Em sua jornada terrena ele enfrentou provações, foi tentado, experimentou dores e açoites, mas ele não recuou, porque ele sabia que precisava enfrentar tudo isso para nos dar esperança. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, ou seja, ele não deu importância a isso. E assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe qual é o nosso grande mal? É dar importância aos males, às adversidades, às dificuldades, e perder o foco naquilo que o Senhor tem nos proposto. Jesus, ele é o maior exemplo. Ele suportou. Suporta mais um pouco. Ele suportou a cruz, o vitupério da cruz. Ele se fez pecado, se colocou como maldito, sendo Deus. Desprezou a afronta. E assim deve ser nossa jornada. Quando os levantes vêm, você tem que ter visão espiritual para discernir e desprezar e seguir naquilo que o Senhor te prometeu. Não perder o foco. Aleluia! Ao seguirmos o exemplo de Cristo, somos encorajados a enfrentar nossos próprios desafios com confiança e fé em Deus. Quando olhamos para Jesus, Ele nos deixou o legado da perseverança, e Ele nos trouxe a esperança de vida eterna. É isso que o Senhor fez. Humildade e amor incondicional. Ele nos deixou tudo isso em cada passo da sua jornada terrena. Mediante tudo que ele enfrentou, ele estava disposto a entregar a sua vida, morte de cruz, e não retrocedeu, porque ele olhou para você. Ele viu você. Ele viu a mim. E ele não desistiu, porque ele queria encher os nossos corações de esperança em todas as promessas escritas na palavra de Deus.
Ele demonstrou que a esperança não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade viva que podemos experimentar dia a dia em nossa vida cotidiana. A ter experiência. Efésios capítulo 1, versículo 18. Estamos terminando essa mensagem. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você sabia que você tem uma grande riqueza, um grande tesouro, e que você não pode abrir mão disso? E você precisa permanecer. Esperança, fé, amor, coragem e seguir avante. A esperança que temos em Cristo transcende as circunstâncias temporais. É uma âncora para a alma, a luz que nos guia através das tempestades. A esperança em Cristo é algo que nos faz olhar para o invisível, o eterno. O nosso olhar está além, está por cima daquilo que é aparente. Porque nós esperamos em Deus. A nossa esperança está em Deus. Fiquemos de pé. A razão da esperança que há em vós, portanto, a esperança em Jesus Cristo, que oferece salvação, vida eterna e um futuro cheio de promessas. Esta esperança é a base da fé cristã e a razão para a vida e a ação dos cristãos. E essa é a maior evangelização, viu, amados? É alguém olhar para você e perguntar: qual é a razão da tua esperança? E você, com convicção, humildade, temor, responder: a razão da minha esperança está em Deus. Está em o que Cristo fez por mim. Ele deu a vida, mas Ele ressuscitou e está vivo. E muito em breve eu estou esperando Ele vir nos buscar. Esta é a mensagem poderosa. Essa é a razão da nossa esperança. Que Deus abençoe a igreja. Na canção desse louvor, eu quero orar por você.